Dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Norte, minha convidada hoje é Magnólia Figueiredo, candidata ao Senado pelo Solidariedade. Essa entrevista vai durar 15 minutos, que é o tempo reservado a todos os convidados hoje, desde a semana passada, e até os próximos dias antes da eleição. Vamos lá, o tempo começa a contar a partir de agora. Magnólia, é notório o seu compromisso com o esporte, pela sua carreira de atleta. Eu começo a entrevista falando sobre o assunto, porque pouco se fala nessa campanha sobre o esporte. Eu vejo muito pouco, não só no plano local, mas também nacional. Eu queria que você falasse qual é a sua pauta do esporte em eventual eleição para o Senado. Boa tarde, Diógenes, boa tarde aos nossos telespectadores da Band. É um prazer estar aqui mais uma vez com você e principalmente com esse tema, né? Porque hoje, no momento, a gente tem discutido temas tão polêmicos como o desarmamento, como a penalidade, a redução da maioridade penal, como a pena de morte. Estamos construindo presídios quando a gente tem um instrumento tão forte ao nosso lado, né? Ao nosso alcance, e, infelizmente, ele não é usado. Então, nesse momento, nós deveríamos estar discutindo vida, e esporte é vida. Ele tem um impacto muito grande na nossa sociedade, né? Tanto econômico, né, como também social, principalmente social. Então, eu acho que a gente tem negligenciado esse tema e não tem como eu não abraçar essa causa, né? Eu andei em todo o estado do Rio Grande do Norte e é a mesma fala, né? Que não são prestigiados, que para acontecer algum evento eles precisam se mobilizar, que são renegados, não são reconhecidos. E isso traz consequências também quando a gente hoje também precisa estar trabalhando nosso patriotismo, né? Resgatar isso. Então eu vejo o esporte não somente como um instrumento também de complementação de formação em cidadania, mas ele tem, como eu falei, um impacto social e econômico na hora que você traz eventos, grandes eventos aqui. Ontem o Rio Grande do Norte mostrou, Natal mostrou que tem condições operacionais, né, de realizar grandes eventos. Ontem aconteceu um aqui em Natal e eu fiquei muito orgulhosa isso veio ratificar o que eu penso. E a questão da segurança, né, nós podemos ter uma prevenção muito forte com esse instrumento que é o esporte. Lógico que eu acredito também na cultura e no lazer. Então vamos defender a prevenção. A prevenção com o esporte, nesse sentido aí, democratizar o acesso mesmo, da gente ao invés de estar construindo presídios, de construirmos espaços e não somente construirmos espaços, como também aplicarmos políticas públicas de funcionamento e manutenção. É isso aí, né? De modo prático, o que é que pode ser discutido e realizado, porque não adianta o diagnóstico. O diagnóstico é muito Já fácil. Já está feito, né? A gente tem que atacar as causas mesmo. Eu, assim, como eu tenho contato e o esporte me deu essa condição de estar diretamente com os praticantes, né, com as pessoas que fazem adesão, apesar da falta mesmo de políticas públicas, eu posso sentir a dor deles, né? Então, eu tenho um projeto há 20 anos onde a gente sabe que o esporte, quando ele bem conduzido, ele consegue trazer bons resultados sociais. Então, o grupo que eu lido é um grupo que de nível socioeconômico muito comprometido e nós temos produzido bons profissionais, nós temos produzido bons cidadãos. Nós temos eles assim totalmente à margem. Hoje eles estão incluídos e isso me orgulha. Então nós podemos ter uma segurança preventiva, podemos ter uma saúde preventiva e nós infelizmente não falamos e nem no Brasil se fala. Recentemente nós tivemos uma diminuição dos recursos que seriam investidos no esporte, e diga-se de passagem, no esporte principalmente do alto rendimento, quando a gente tem que ter também uma preocupação com outras dimensões sociais do esporte, como educacional e como participativo. Então, nós vamos pautar sim, vamos defender que ele seja instituído nacionalmente, como hoje, infelizmente, está se tentando tirar a educação física, já se tirou o esporte, né? Porque eu comecei na escola pública e hoje já praticamente as escolas públicas não têm o esporte dentro dela, foi somente como disciplina curricular e ela é feita em sala de aula. Nós não temos clubes aqui para que essas pessoas pratiquem e nós não temos estruturas também nem nos bairros. Então, está muito difícil da gente pensar e como a gente pode também intervir com eles se a gente não tem sequer a sua sala de aula. Participação das empresas no incentivo ao esporte, no estímulo e no financiamento, que é o mais importante. O que foi que aconteceu hoje com essa nova lei de incentivo ao esporte, né? Ela está muito
ela atrelou, e infelizmente por causa da corrupção também, nós não podemos dizer, o esporte está dentro desse sistema. E ele, como dentro desse sistema, ele faz parte de atos ilícitos também. Então, anteriormente, os clubes eles faziam contrato com os atletas, isso não de carteira assinada, porque era amador, eles faziam com que os atletas assinassem um determinado valor quando não era real, né? Então, todo esse estudo foi visto que acontecia isso, e aí o governo federal entrou com a lei de incentivo ao esporte. Mas essa lei de incentivo ao esporte é muito difícil ser aplicado aqui, ele precisa ser discutido, porque hoje ele está atrelado ao imposto, quem declara imposto de renda por lucro real. São pouquíssimas empresas que elas fazem essa declaração sobre o lucro real, né? Então, o lucro presumido, até a grande maioria, elas não podem fazer essa doação ou esse financiamento. Então, eu preciso mexer nisso, deixar isso mais claro. Principalmente olhando para a nossa região, que nós não temos essas empresas que fazem por lucro real. Desarmamento, qual é a sua opinião? Veja bem, nós temos, algumas pessoas confundem entre o desarmamento e a posse, né? Eu defendo que todo cidadão comum ele deve ter. Nós sabemos que essa lei é muito restritiva na questão da sua, não da sua posse, mas de você do porte, de né? portar a arma. De você portar a arma. Então essa lei, eu acho que ela deve ter todo esse controle de você portar a arma, mas que o Estado ele passe a ser o responsável e não para o cidadão comum, porque uma pessoa de um nível socioeconômico menos, né, favorecido, ele dificilmente ele vai ter condições de cumprir todas as suas exigências, né? Você fazer um curso de tiro, você tem aquele certificado, todas as certidões, enfim. Mas acho que o cidadão ele precisa se proteger a sua casa, a sua posse, né? Então você acha que as pessoas deveriam adquirir, ter condições de adquirir, agora o porte não, ele continuaria restrito? Sim, eu acho que ele tem restrito, porque hoje nós temos um nível de intolerância muito grande das pessoas. Hoje você está no trânsito, se uma pessoa buzinar, então você já tem aquela agressividade intolerante. Dentro dos estádios de futebol você vê essa intolerância, então a gente precisa ter um controle, mas eu defendo que nós precisamos ter pelo menos a posse. Por quê? Porque na medida que o criminoso, ele sabe que você tem um porte, pelo menos ele vai ter cuidado, né? Essas casas de sítios, eu digo isso com muita propriedade, porque minha sogra mora num distrito em Caicó, e eles entraram lá, né? Quer dizer, uma pessoa totalmente indefesa e eles foram lá. Então, imagine, se eles soubessem que as casas de praia, nos sítios, nas fazendas, nas granjas, nesses locais mais afastados, né, na urbana até mesmo, né, isso na iria região urbana. Mais, né? Então, eu acho que a gente teria, até porque eles acham que isso vem, as armas, elas vêm do cidadão comum, e não é verdade. Nós sabemos que, independente disso, os criminosos têm sim acesso às armas, né? O contrabando está aí. Então, não é uma questão de você armar ou desarmar o cidadão, né? Então, a arma que ele usa não é porque ele pega de um cidadão de bem. Maioridade penal, mudança na maioridade penal para tentar criminalizar veja jovens bem, a gente sabe que infratores. Hoje ela é inconstitucional, né? Porque eles ainda são regidos pelo ECA. A minha opinião é que o ECA ele deve ser mais rigoroso, né? Nós sabemos que tem cláusulas pétreas que impedem realmente que a gente tenha essa Você é a favor da revisão do Então, ECA? eu sou a favor da revisão, apesar que eu acho que eles nem têm que estar nos presídios hoje, o sistema prisional do jeito que ele aparece aí, né? Que independe de você identificar por que essas pessoas estão naquele setor. Então, é tudo muito misturado, né? Infelizmente, eu acho que a gente poderia estar tipificando esses delitos, mas também não pode estar junto dos que ainda a gente pode, né, não cometeram um delito tão alto. E hoje o ECA, e por isso que eles são tão aliciados, porque o ECA ele prevê no máximo 3 anos de pena restritiva, né, em uma casa dessa de apoio. Né? Então, eu acho que ele deve ser, sim, porque hoje o próprio menor de 16 anos, ele já tem algumas responsabilidades civis. Ele pode casar civilmente, ele pode votar, então ele já tem um pouco de discernimento do que é certo e do que é errado. Então, precisa ser revisto e ter essas posições pelo modelo que nós temos no sistema prisional, a gente possa verificar um espaço nem para baixo e nem para cima, para que a gente possa, esses que ainda estão dentro
e com outros crimes não hediondos, eles estejam amparados, que eles possam ser trabalhados, e acredito que um bom trabalho com esse propósito de reinserção social, ele possa acontecer. Não dá para você simplesmente jogá-los e deixar que eles se resolvam, né? Nós sabemos que nós estamos falando de causas ou de consequências, nós não estamos discutindo causas. Em relação às mulheres, são muitas pautas, né? Você tem aí salário desigual em relação ao homem, jornada tripla, aposentadoria, se fala muito dessa questão da idade mínima, feminicídio, assédio sexual. Desse cardápio aí, o que mais vai ter o foco, a atenção de Magnólia Figueiredo, caso chegue ao Senado? Todos, Diógenes. Todos? Todos. Eu acho que a gente precisa estar discutindo isso sim. E que, assim, com todo respeito pelos homens, mas é muito difícil para os homens defenderem o que eles não passam. Isso em tudo na vida. Se você não teve propriedade, é muito difícil de você, né? Se você não passou, é muito difícil você se apropriar para fazer essa defesa. Eu, enquanto mulher, muito embora eu tenha me posicionado muito cedo em relação a determinadas coisas, e essa questão salarial, principalmente, eu acompanhei de perto a atleta que eu fui, né? Eu era um atleta que, ao invés de um clube ter 5 atletas, ele tinha somente uma, eu fazia o papel de 5 e mesmo assim eu ganhava menos do que outros, né? Então você viveu então, eu vivi na pele. Isso no esporte existe muito fortemente. Você pode ter no ranking internacional o mesmo nível e dificilmente vai haver essa equiparação. Jornada né? tripla. Nós não podemos negar que ainda hoje, por mais que hoje nós já temos a participação do homem nos afazeres domésticos, isso nós não podemos negar, né? Um avanço. Mas ainda assim, a mulher tem que assumir mais, né? Então, a gente precisa estar dizendo isso, olha, nós precisamos de ter uma redução na aposentadoria e se justificar, porque exatamente isso. Uma coisa está ligada à outra. Jornada tripla, porque a gente trabalha, se for comparar, você quer ver uma coisa? Se você contratar uma pessoa, uma empregada doméstica, você paga, certo? Mas se for a sua mulher, você não paga. Olhe como você desvaloriza algo, mas valoriza na outra pessoa que venha prestar o mesmo serviço que a sua mulher faz. Mas por ela ser a mulher, né, a mãe e tal, então ela não tem essa valorização. Então a gente precisa discutir sim, nós não temos, eu não digo nem 4 somente, nós temos muitas, as mulheres estão disponíveis 24 horas. E preocupa os números do feminicídio, os homicídios de mulheres? Essa intolerância, eu acho que a nossa sociedade precisaria se preparar um pouquinho mais. Homicídio de mulheres, é assassinato de mulheres, feminicídio. E assim, essa intolerância, a gente precisa levar mais informação. E veja, eu não vejo isso acontecendo só mais onde existe a falta de informação, não. Nós vemos isso acontecendo na sociedade toda, em todas as classes sociais. Então, é uma intolerância. A partir do momento que as mulheres começaram a ter, não é a questão que ela está brigando pelo direito do outro, mas que ela tenha realmente exerce a sua função na sociedade, isso tem trazido muitos conflitos. E a gente precisa entender isso. Os homens são nossos parceiros e a gente precisa estar construindo coletivamente. Então, precisamos que os homens entendam que nós não somos adversárias. Veja que muitos se unem por um sentimento muito afetivo. Então, choca a gente quando a gente vê que acontece isso, né? Há pouco tempo, uma pessoa, um homem lá, ele chegou, ele acordou e a esposa tinha primeiramente feito o café do filho porque precisava ir para a aula. Ela foi deixar o filho na aula e quando voltou ele tinha acordado. Esse ato dele não ter feito o café dele antes do filho fez com que ele levasse ela para o lixão, aqui em Natal, na Zona Norte. Tirou a roupa dela e colocou no lixo. No momento que a polícia entrou em contato com ele, ele simplesmente falou, o que não presta, a gente faz o quê que não presta? Joga no lixo, entendeu? Então é muito difícil, é muito doído. Simbolismo, né? Negativo, né? E como ele relaciona a força, né, ao sexo masculino, a força física, então muitas mulheres elas terminam não tendo como, né? Se ela não se posiciona, se ela foi educada muitas vezes para ela se submeter, né? Ela não se posicionar, não ser valorizada, não ser respeitada, então nós precisamos sim ter muitas mais campanhas educativas nesse sentido, que nós somos parceiros e não adversários. Só temos 1 minuto dessa entrevista, eu queria terminar falando sobre educação. A gente começou com esporte, tudo isso que a gente falou permeia na educação. E qual é o foco de Magnólia Figueiredo no eventual mandato de senadora?
Veja bem, eu não tenho como não defender algo que eu também passei. Fui aluna de escola pública no tempo que a escola pública ela funcionava. Ela funcionava não somente com a transmissão de conteúdos das disciplinas, mas ela com outras oportunidades. Então eu fui de uma escola modelo e aqui eu rendo, né, todas as homenagens à escola Sebastião Fernando de Oliveira. Era um complexo, né, educacional, onde nós tínhamos outras atividades de construção de vida. Então, muito cedo eu tive como optar também pelo esporte, porque Ela tinha era isso. de tempo integral? Ela não chegava a ser o nome tempo integral, mas no contraturno nós estávamos sempre envolvidos em outras atividades que era ela preparava tecnicamente o aluno também. Então eu tive condições de fazer educação para o lado, técnicas comerciais, técnicas industriais, a própria agricultura, nós tivemos outras vivências e o esporte. Né? E eu devo muito à formação, a essa oportunidade que eu tive. Acredito demais que o esporte é um forte instrumento de transformação social e por isso que eu prezo muito. E hoje o meu projeto, nós tive uma filha somente, mas temos mais de 100 filhos inseridos no mercado de trabalho por terem tido essa oportunidade através de um projeto social e esportivo. Infelizmente nosso tempo acabou, os 15 minutos. Agradeço desde já a presença de Magnólia Figueiredo, candidata ao Senado pelo Solidariedade. Obrigado, Magnólia. Obrigada, Diógenes. É isso aí. O RN Acontece vai ficando por aqui. Tenham todos uma boa tarde. Vem aí o Robson Cidadão. E eu volto amanhã com mais um programa. Amanhã com mais um candidato ao Senado sendo entrevistado aqui. A todos uma boa tarde. Até amanhã.